Luiz Cláudio é especialista no aramaico, no hebraico. Luiz, tudo bem, amigo? Como vai? Bem. Bom, o Luiz, que na verdade no hebraico é conhecido como Tizofé, que é como é o nome? Tizofé. Tizofé, Isso. né? É F-E-H. T-Z-O-F-H, Tizofé. Isso. Luiz, tudo bem, amigo? Como é que Tudo você bem. está? Tem estudado Tudo bem. muito o hebraico, o aramaico? Isso. Né? A gente está pronto e se especializando para mostrar ao povo que realmente não foi passado pelos tradutores, né? Você assistiu aquele filme de Mel Gibson, a Paixão de Cristo, de Mel Gibson? Assisti. Que era todo no hebraico, no aramaico, né? Que é o hebraico moderno. Que é o hebraico moderno. Porque a língua hebraica, ela não é idêntica ao aramaico. O aramaico parece, em alguns pontos de vogais, de pronúncia, parecido com o hebraico. Sendo que o aramaico, ele pegou força desde a Babilônia, certo? Sendo que aí ficou o hebraico, o arcaico, é o que nós pregamos e mostramos, como uma língua morta. Mas a palavra, o próprio Messias disse que passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Quer dizer, a sua língua hebraica é pura, é santa e continua, sendo que não chegou ao conhecimento do povo, né, europeu e o povo principalmente brasileiro, né? Mas hoje ainda se fala em... Fala-se sim, é aramaico? muito pouco no hebraico. No hebraico? Aramaico é o que expande mais, né? Algumas palavras que mudam, mas como céu, chamaim, evaretes, que é terra, continua, tanto no hebraico como no aramaico, é uma palavra Como é única. que é Jesus? Yahushua. Yahushua. Então, Shua. quando eu digo salve Yahushua, isso. Aí eu digo salve Jesus, não é isso? Porque veja bem, Jesus é uma transformação para a língua portuguesa. Certo. Ele não é o nome original, isso já muitos estudiosos já sabem. E por isso está vindo à tona não só aqui no Brasil, como em todo o mundo, tá certo? Jesus está naquela palavra que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12. Não existe nenhum nome abaixo do céu dado entre os homens, quer dizer, inventado, confeccionado. Como o nome Jesús no grego, para o Messias, como o nome Ezo no latim, para o Messias, como o nome Olorum e Exuxiton. Ah, Olorum não já é Xangô, não? Não, Olorum é o nome do Messias lá na África. Veja bem que é uma adaptação. Certo. Porque nome próprio não se pode Porque adaptar. já puxa, né? Oxum, Oxabalegum, Exu, né? Exu. Exu Caveira. Quer dizer, então tem que ter um maior cuidado, porque isso aí foi o quê? Falhas de traduções, tá certo? E o inimigo de nossas vidas, né? Você sabe, ô Luiz, quando a gente fala em interpretação da Bíblia, e aí muita gente questiona, às vezes, né? Porque a Bíblia é o livro sagrado, está aqui, mas são dadas as várias interpretações, que é o direito que cada um tem de ler e de interpretar. Agora, é como você falou, né? A gente estava conversando aqui fora do ar, tem muita religião, tem muita seita que usa da Bíblia para fazer isso. Exato, usa para se ganhar Que é dinheiro. até um pecado você jogar assim, mas não, né? Não, porque isso é uma escritura ainda mais que está paganizada. Ela não está correta de acordo com a originalidade. A Bíblia, ela não... Até a palavra Bíblia é pagã. Mas o que? O Novo Testamento que está todo errado, é? Não. A escritura, os nomes não estão sendo mostrados como ele é, como nome próprio. Mas o que, por exemplo? Pronto, o nome de Jeremias, que é conhecido. Nunca existiu Jeremias, é Yarmiarro o nome dele. Mas isso no hebraico. No hebraico. Como seu nome no português, Aldo Vilela, onde você chegar é Aldo Vilela. Exatamente. Então no hebraico é Yarmiarro. Não existe esse Jeremias, esse Malaquias, esse Mateus, esse João. Então, tá? Os nomes desses todos que escreveram a Bíblia, isso. Nenhum é o nome original. Nenhum. Porque, veja, detalhe que a Bíblia também não foi escrita pelos apóstolos de Cristo, né? Ela foi escrita pelos outros profetas. Não, profetas e pelos seguidores do Messias. Agora, com nomes... Com os nomes originais. Sendo que os tradutores, eles interpolaram para as suas culturas, que eram pagãs, e eram antissemitas, não concordavam com os nomes hebraicos e com os ensinamentos hebraicos. Mas, por exemplo, vamos lá, Josué. O nome dele era Ushua e não Oséia, como era ensinado, e passou a ser Yahushua, o mesmo nome do Messias, e não Josué. Samuel, tem aqui. Samuel, eu estou pegando aqui. É o pai de Baal, era um ídolo adorado pelos cananeus. Todo o nome com El é pagão. Samuel, Daniel, Joel. Tudo é pagão. Tudo é pagão porque tem um ídolo El no nome. Tem Isaías. Yoshi e Alro. Esse era pagão não, né? Não. Isaías tá. Jeremias. Yarmiarro. Ezequiel. Kozok-ul. O quê? Kozok-ul. Mateus. Manialro. Miqueias. Mica e Alro. Joel. Yaul. Tá parecido, né? João. Yaul Hana. Deixa eu ver, tem um monte de... aqui. Timóteo, Yaul Rutan. Quer dizer que, na verdade,
Todos os nomes? Até dos livros também, que foi adaptado para o... Veja bem, se um nome original vem de uma nação para chegar aqui no Brasil, ele continua vindo diretamente daquela nação, ele não vai passar por outra. As traduções fizeram isso. Pegaram o nome do Messias, que não é Yeshua, como é pregado aí, Yeshua Hamashia, né? Yeshua, o Messias, que o nome de Jesus. É o nome do Messias, de maneira não é Yeshua, porque Yeshua é aramaico e não tem o nome do pai. Ié não é o nome do pai. Ié era um ídolo adorado na Idade do Bronze por dois povos, onde lançou-se a língua aramaica, chamados arcadianos e sumerianos. Lançou-se a língua aramaica e ele adorava Ié, que era o ídolo bode. Era um ídolo. Era um demônio adorado ao norte de Israel. Bode. Exatamente. Então, Ié não é o nome do pai, que é o tetragrama sagrado. Então o nome de Jesus não é Jesus. Não, isso aí é uma invenção, já de uma invenção do latim, do grego e do aramaico. Como é o nome então de Jesus? Yahushua. Vamos ver, no nosso encontro aqui pela madrugada, eu estou batendo papo com Luiz Cláudio, que em hebraico é Tisofé. Tisofé é um nome de bênção. Tisofé. É um nome hebraico. Para não esquecer, Tisofé. Isso. Então Luiz Cláudio é um estudioso do hebraico e sempre que vem aqui no nosso bate-papo, ele vem com novidades. Você está trazendo muitas escrituras? Veja bem, isso aqui é só um lembrete para quem tem as escrituras. Quem tem as escrituras vai ler na sua escritura. Eu já boto Estica aí a antena que você vai, isso, vai aqui, mostrando aí. Por exemplo, toda adulteração começou na própria escritura, mostra onde foi a adulteração de não chegar aos nomes. Já porque a linhagem judaica não queria que o nome do Eterno fosse manifestado aos povos, principalmente aos estrangeiros. Tá? Aqui tem o quê? Aqui está dizendo aqui, o relato, ó, Yarmialro, que é 8:8, diz aqui, ó, como pois dizeis somos sábios, e a lei de Alruul, e Alru é eterno, está conosco, pois com efeito a falsa pena dos escribas converteu em mentira. Ponto, isso é um ponto básico. Ele o quê? Eles fizeram, a falsa pena dele traduziu as escrituras, não revelando os nomes próprios. Então isso já começou pelos escribas, que foram os primeiros tradutores escriturais, né? E depois veio a linha europeia, através de Martim Lutero, Calvino, João Ferreira de Almeida, Eusébio Ariônimo, o popular Jerônimo, né? Toda a Bíblia ela foi escrita em hebraico. E o Novo Testamento, que foi em grego e hebraico e aramaico, sendo que as cópias originais do Novo Testamento, em grego, foram queimadas. E essas cópias que são aí foram cópias de cópias, já havendo interpolações e os nomes totalmente apagados, chegando nomes inventados para as nossas línguas. Eu não aceito que o meu nome, de maneira onde eu chegar, possa ser adaptado ou inventado. Vou lhe dar um exemplo. Se é Luiz Cláudio. Exato, é Luiz Cláudio todo mundo. Vai ser Luiz Cláudio todo mundo. Eu vou dar um exemplo. Talvez só muda o sotaque, né? Um pouquinho. Luiz Cláudio. Mas ele diz. Ele não diz Brasil? Brasil, não é isso? Um exemplo muito forte disso é o nome do Papa João Paulo II. Nunca existiu João Paulo II. Ele é polonês e o nome dele é Karol Wojtyła. Exatamente. Então eu não vejo por que as pessoas fazerem essa paganização de um nome de uma personalidade, tá entendendo? E ainda mais de uma personalidade santa, que é o escritor, o autor das escrituras sagradas, que é o Eterno, tá certo? Então, adaptaram os nomes deles. Então, quer dizer, o povo, veja bem que é muito sério isso, porque a escritura não se deve mexer. Ela mesmo fala no livro de Revelação, em Apocalipse, que você conhece o Apocalipse do grego, mas o livro é Canon de Galut, no hebraico. Canon de Galut. Canon de Galut, que significa revelação. Que é a última coisa da Bíblia, né? É o último livro. Então ele diz o quê? Que não pode acrescentar nem retirar uma vírgula ou um tio. Quem faz isso é maldito. A própria escritura diz isso, não sou eu que estou dizendo. Entendeu? Os mentirosos não herdarão. Mas a culpa é da igreja nesse caso? A culpa são dos tradutores. Mas tradutores da igreja. Exatamente. Os escribas e fariseus, que eram irmãos do Messias de sangue, por não revelar a verdade, foram os primeiros tradutores, e os europeus. Onde é que diz aqui que o mundo vai se acabar? Existe isso ou não? Isso no livro de Apocalipse existe, haverá novos céus, nova terra, isso aí, para quem crê, estuda as escrituras e crê naquele que morreu no madeiro, tem que ler as escrituras. Mas o hebraico, que foi toda escrita a Bíblia, não pode ter havido distorção quando foi traduzida, não? Não, os acontecimentos, eles estão corretos. O que está mudando mas da forma mas da forma que distorcer os nomes, não pode distorcer também não, algumas palavras, pode haver em algum acontecimento, algo que não venha atingir a fé. Quando o cara diz na Bíblia que vai aparecer a besta fera com 7 chifres, não é isso, né? Isso daí é quando vai se levantar do mar, veja bem, a Escritura fala, e para quem crê, do arrebatamento. Que arrebatamento é esse? O arrebatamento que o Messias falou que iria preparar lugar, não é? Tá certo? E voltaria um dia, um momento, para buscar os escolhidos. Quem são os escolhidos? Se você for analisar para mim, quem é escolhido? A Assembleia diz que os escolhidos são eles. A Batista diz que cada religião diz que é o escolhido. E nenhum desses são escolhidos. A Escritura diz, a galera bota para arrombar, vende até terreno, não existe. Né? Eles estão, se você assistir um filme de Martim Lutero,
que lançou aí já em DVD, sim, eu vi, tá já. certo? Vê a manipulação, como eles faziam com o lenço, com aquele outro, é o que uma das religiões está fazendo, que é universal. Estão maquinando a palavra, ainda mais falando de um nome mentiroso. Pessoas que estão lá na cúpula, que as pessoas olham para aqueles homens como se fosse e aquele negócio poderoso, que vende o óleo do sangue de Jesus? Não, que vende... aquele óleo ali é um óleo bagaço. O óleo é o Espírito da verdade.